continuação da parte 1. Então, doutor, pergunta muito comum das pessoas sobre a MedBed, a tradicional MedBed que é tão falada. Então essa seria uma MedBed, seria um protótipo? Como é que tu define e compara a tradicional MedBed, que seria mais ou menos a mesma proposta, com a câmara de autorregeneração? O que tu tem a dizer? MedBed é um termo, né, em inglês, né, que é cama médica, cama de autorregeneração. É praticamente a mesma coisa. A diferença são as potências que vão chegar. Né? Todas elas trabalham da mesma forma. Essa aqui é uma potência alfa, vai vir as outras potências que a gente dá por classes mentais. Alfa, teta e delta. Né? Então, existe sim, Luciano, dentro desse contexto de estudo dessas câmaras, muito fanatismo também, muita ilusão. Então, isso é muito bom a gente começar a falar o que é real, o que é científico, ou o que vai vir a ser ciência, porque tem muita coisa ainda que é estudo. Eu faço vários desses estudos, tá? Desde desenvolvimento mental até determinados tipos de, vou colocar entre aspas, cura física e patológica, né? Dentro do que está no campo da pessoa. Tá? Então, as MedBeds, ou câmaras de regeneração, ou cama médicas, é um termo. Tá? É um termo, é igual falar celular. Celular tem da Samsung, tem da Apple, tem de tudo. Então, cama med, né? Ou MedBeds, ou cama de regeneração, ela é o que, em síntese? Câmaras de autorregeneração celular. Tá? Então, com o passar do tempo, o que vai mudar, né? E que é algo que a gente vai fazer também, vai ampliar a frequência. Quanto mais frequência, mais profundo chega nos átomos. Quanto mais frequência, mais rápido prolifera de forma atômica, tá? Prolifera de forma celular. Tá? Então, todas elas praticamente a mesma linha. Essa aqui é uma delas. Nós temos a fechada também. E todas elas trabalham, né? Conforme for passando o tempo, vai vindo outras. Igual vai vir a terceira. Né? A gente vai montar, vai ter o trabalho da terceira através disso. Só que elas são montadas de forma... Vou explicar para você. Escolhida. Não é todo mundo. É que assim, eu vou dar a minha versão aqui, se me permite. Nós não temos definição do que virá. Sabemos o que virá. Vai vir coisas maravilhosas na Terra. Já falamos tanto tempo. Eu até fui um dos primeiros na internet que falei sobre MedBed. Todos me questionam. E aí, quando? Não sei o quê. Só que nós não temos prazo, não temos data. E se a pessoa está mal hoje, né? Ela está com uma enfermidade, uma necessidade, ela pode esperar um ano? A gente sabe que está evoluindo rapidamente, mas e se demorar um ano, ou um ano e meio, ou 2 anos, será que a pessoa consegue ter qualidade de vida e resistir até lá? Então, existem trabalhos assim que estão disponíveis nesse momento atual, como esse aqui, que poderia ajudar a pessoa a se manter bem até lá. E outra coisa que me permite até falar, que as pessoas gostam muito de mágicas, né? Elas querem assim, aperta um botão e você... a pessoa comeu só açúcar a vida inteira, não faz atividade, uma pessoa não está nem aí para o corpo, come só porcaria, e elas, eu vou para a MedBed, eu vou sair de lá novinho, beleza. Eu não acredito nisso, eu acho que o doutor também não acredita nisso, né? Nós temos que fazer um trabalho de construção diária. Todo dia eu vou para a MedBed, todo dia eu me alimento com alimentos naturais, todo dia eu faço uma atividade, todo dia. Eu já estou trabalhando na MedBed, digamos, entre aspas, né, há muitos anos, há décadas, e eu estou adquirindo os resultados desse investimento na minha saúde. Né? Então, eu acho que mágicas não existem. Não, e a maior câmara de autorregeneração que a gente tem, a maior MedBed que tem é a mente. Amém. A gente quer tanto algo externo se a gente tem a coisa mais importante da vida. Não existe nada que vai conseguir copiar a mente humana. E a gente quer tanto um paliativo enquanto a gente está com o poder completo na nossa vida. Né? Igual falam em livros, né, antigos. A gente busca tanto por um templo e a gente já é o próprio templo. Né? O que basta é a gente ter o condicionamento e o respeito com aquilo que nós somos para a gente poder receber. Máquinas como essa vai potencializar o que nós somos. Vai potencializar, mostrar para você que sim, está vendo a capacidade que você tem? Olha a capacidade que você tem de altura, olha a capacidade que você tem de transcender, de construir. Né? Então, independente das câmaras que vão vir daqui para 2, 10, 20, 50 anos, que daqui a pouco vai estar em vários lugares, e inclusive a gente tem até vamos dizer assim, um protótipo que em breve vai estar saindo, que vai ser as mini câmaras, que elas são pequenas. Eu vou falar, né? Então, sim, meus amigos aqui, pode. Então, em breve, né, a gente vai estar disponibilizando, não é agora, né, ainda está em estudo, pequenas câmaras, onde a pessoa vai colocar do lado da cama dela e o projetor holográfico vai ficar circulando enquanto ela dorme. Então, a gente já tem, na verdade, mas a gente ainda não... Em breve a gente mostra. Né? Então, ele vai ver, tá? Aí depois ele conta. Muita coisa. Eu acho assim, a área... Não
está revelando ainda, mas está guardado porque está em estudo, né? A gente já fez alguns testes, inclusive na época em Goiânia não tinha ainda o projetor em si, mas a gente colocava ele por corrente. Então o paciente colocava e sentia a corrente girando dentro dele e começava a ver a melhora. Eles falam muito assim que nós tivemos 1000 anos de atraso de tecnologia, foram suprimidos da humanidade. E nós teremos esses 1000 anos retidos em pouco tempo. Então, eu acredito que tecnologias muito intensas vão acontecer a partir de agora, e essa é uma delas, né? E outras que virão, outras novas descobertas, porque a gente teve muito tempo retido com os dominadores do mundo, que deixaram todo o conhecimento hermético para que ninguém obtesse saúde e qualidade de vida, algo parecido. Eu acho que agora chegou o momento da libertação, que a gente não só vai ter essas tecnologias, como também nós vamos descobrir que nós somos os nossos autorregeneradores, né? Nós temos a construção, como diz o próprio Hermes Trismegisto, né? Nas leis que foram ocultadas pela humanidade, que nós temos a luz dentro de nós, o poder de sermos grandes, o poder de construir o nosso amanhã. E o nosso corpo, eu acredito que o corpo, se ele está programado para manutenção da saúde, ele dá essas ordens e ele obedece, né? Mas isso que a gente tem que acionar esse lado do corpo de obedecer às nossas informações. Justo, você dá um passo, o eterno dá um segundo, né? Então, o que a gente fala muito, por exemplo, todas as tecnologias hoje que nós temos, né, que chegou para nós, aqui no SESC, no caso, todos eles trabalham nas leis herméticas, né? Ele é de forma hermética, então isso vai fazendo com que a gente trabalhe o corpo de forma harmônica, né? Então cada parte de nós, ela está às vezes desarmônica com aquilo que nós somos, não está ressoando. Então quando nós começamos a ressoar isso de forma correta, automaticamente o nosso corpo começa a liberar, começa a entrar em harmonia dentro disso. E nós estamos sim, né, Luciano, a gente chama muito, estamos na era dourada do conhecimento, né? Estamos entrando nessa era dourada, aonde nós vamos não só, desculpa a expressão, mas ser odiados, mas ser amados. Porque há aqueles que estão aí buscando, sentindo, né? Então, às vezes a gente não precisa falar muita coisa, a gente só precisa simplesmente olhar e saber que estamos aqui de novo, fazendo algo melhor, né? Ajudando o planeta em si, que é um grande ser vivo dentro dessa malha cósmica, a ir para o seu processo dimensional, ir para o seu processo de transição, né? E nós fazemos parte desse todo. Mais uma vez, estamos aí. E uma outra questão que eu coloco assim, o sistema não gosta disso e não gosta que a gente desperte a consciência, e o sistema quer, de fato, manter a gente prisioneiro na hipnose, né? O sistema provavelmente vai encontrar todos os meios para negar, para obstruir, né? E tu já deve ter sentido alguma coisa nesse sentido. Mas eu fui muito perseguido. Muito perseguido. Muito. A melhor forma de você perseguir uma pessoa é denegrir a imagem dela. Isso. Lógico, porque qual que é a capacidade que o sistema tem de denegrir o que é sagrado? Tem muitas coisas que hoje são sagradas que foram deturpadas. Por exemplo, posso falar algumas? Sexo foi deturpado. Dízimo foi deturpado. As pessoas falam assim, Deus me livre de... As pessoas não entendem. Por exemplo, nós temos quantas horas no dia? 24. Se a gente tirar o dízimo de 24 horas, dá quanto? 2 horas, né? 2 horas e meia praticamente. O que nós fazemos com 2 horas e meia? Fora de trabalho, fora de choro, fora de reclamação. A gente não tira 2 horas para nós. Entendeu? A gente dizima para o outro. A gente dizima o amor que recebemos. Então, assim, existe dentro disso muitas coisas que... A forma mais interessante que o sistema criou dentro das pessoas é fazer com que elas não acreditassem nelas mesmas. E colocando condicionamentos e crenças limitantes como se fosse base de fé, como se fosse base de verdade, porque essas bases elas fazem com que a pessoa acredite naquilo ali e ela volte justamente a ser quem? Um enjaulado. Né? Eu sempre digo assim, aquela história, né? Pássaros que nascem em gaiola não acreditam que podem voar. E seres humanos que nascem dentro de um planeta acreditam que estão sozinhos nessa vastidão cósmica aqui. Entendeu? Uma prisão, né? Então, que nem aquela caverna de Platão, né? Que as pessoas viviam lá e achavam que estavam livres e não estavam. Eles nem sabiam que existia o mundo. E a gente está num planeta que é um planeta que nos aprisionaram e nos disseram que aqui nós estamos livres e tal. E o sistema, ele persegue as pessoas que trazem coisas para a renovação, para melhoramento pessoal, né? Então, é sabido disso, então a gente tem que criar um escudo contra isso. E se alguém fala mal de fulano, de ciclano, né, é o próprio sistema falando que para que você não se liberte, para que continue
preso a essa rede, essa teia maligna que já está nos seus dias contados, mas eles ainda têm algum artefato na mão aí para perseguir a gente. Sempre vai ter, sempre. Inclusive eles vão nos copiar. Porque eles têm uma capacidade, vamos dizer, financeira muito grande. Na própria Bíblia fala o quê? Que os filhos das trevas brilhariam mais do que os próprios filhos da luz, porque eles seriam muito mais organizados. Eles seriam muito mais, entre aspas, inteligentes, porque eles iam pegar coisas que nós estamos construindo ali há vidas, estudando, vão pegar essas pessoas, suprimir essas pessoas, como foi a gente, como foi você, como foi o Tesla, como foi o Paulo, aqui do Clube Pós, como foi todos que estão junto nessa caminhada, e eles pegam aquilo ali, suprimem, tentam destruir essas pessoas, pegam aquelas ideias, fazem um Ctrl-C, um Ctrl-V e publicam para o uso próprio. Então tem muita coisa que era para benefício da humanidade. Por exemplo, a própria energia atômica era para ser utilizado para grande benefício. Na medicina... As lareiras antigamente era de rádio, né? Isso. Era rádio, e ninguém, não tinha radiação. As lareiras, se você vê nos castelos, tinha lareiras que não tinham chaminé. Pois é. Eles utilizavam o rádio, né? Isso. E ele fazia calor e não dava efeito nenhum. Então começaram, por exemplo, a estudar energia atômica justamente para quê? Para fazer energia renovável. Muitas ideias. O que eles pegaram a ideia? Por exemplo, a gente vê ali o próprio Oppenheimer, né? Pegaram ali, condicionaram ele para, em vez de construir algo que era benefício dentro da área médica, de tantas outras coisas, para construir a bomba atômica. Justamente por alto benefício. O que eles querem fazer com essas câmeras aqui? Eles querem simplesmente utilizar para eles. Como eles já pegaram técnicas que antigamente eles falavam muito mal. Por exemplo, a acupuntura. Falavam que não funcionava tal. Hoje, para você ser um acupunturista, tomaram. Entendeu? Colocar assim, não, você agora é porque a acupuntura... Porque começaram a ver que não tem como. Vai chegar um momento que de tanto eles lutarem e de tanta gente amar, entendeu? De tanta gente amar, a nossa insistência pelo amor... Né? Porque amor também amor é dor. Muita gente às vezes fala assim, doutor, mas se não vier pelo amor, vai vir pela dor. Mas eu falei assim, mas é isso aí mesmo. A gente vem pela dor, a dor de amar. Né? Amar não é simplesmente um conto, mas a tendência de nós estarmos como você, como tantos outros falando, não é de uma verdade, mas de fatos. Eu não estou aqui falando que isso aqui é uma verdade. Vai e testa, sinta. Eu não acredito nisso. Testa. Não precisa acreditar na gente. Você tem que ter sua própria verdade. Ninguém está aqui colocando uma verdade. Você tem que testar. Isso é bom para mim? O que estão colocando, a mídia está colocando para mim é bom? Deixa eu ver, você tem a capacidade de raciocinar isso sem que ninguém precise colocar o dedo e falar que é verdade para você. Né, Luciano? Então, tudo que nós também estamos promovendo, que a gente fala que há tanto tempo, quantas pessoas, homens pensadores há mais de 7.000 anos, desde o Antigo Egito, né? Por exemplo, a gente acredita muito, né, que os sarcófagos era para ser túmulo. Não, aqui, ó, um sarcófago aqui. Aqui, ó. Eu penso, um sarcófago aqui, ó. Ele é sarcófago, exatamente, né? Aqui, eles, será só porque é branquinho? Não, aqui é porque tem. Será que muitas coisas? Claro que sim, né? O sistema ele tirou assim muitas tecnologias que eram evidentes do passado, que já existiam na época de milhares de anos, e botaram a lenda que era pirâmide, que era túmulo, que era não sei o quê, e na verdade eram geradores de energia. A própria pirâmide de Gizé é um gerador de energia, é um captador de energia cósmica. Nunca teve rei nenhum lá dentro, Kelps, escreveram lá Kelps. Então a gente sabe disso, né? E assim em outras, porque assim o sistema sempre dominou a Terra e agora a gente está fazendo uma contra-revolução, trazendo tecnologias, trazendo conhecimentos, trazendo benefícios que vão trazer a Era de Ouro, a Era Dourada, e do qual a medicina, a nova medicina que virá, vai se utilizar das tecnologias quânticas, né? Que é o futuro da parte da medicina, as tecnologias quânticas, energéticas, frequenciais, que é o que faz esse aparelho aqui, não é mesmo? Justamente. Então você estava falando, por exemplo, da própria pirâmide, né? Que ela tem ali 33 Hz, enfim, né? Ela trabalha, né, com 7 Hz de ciclo de segundo, mesmo que a mente. E, na verdade, quando a gente vê a pirâmide ali, a gente acredita... É só um teto, né? Vamos dizer assim. É só um teto para algo muito mais profundo, né? Mas o processo frequencial dele é o mesmo daqui. Nós temos, por exemplo, um ciclo de DNA. Nós temos 3 ciclos de DNA para autoprogramação. E o primeiro ciclo de DNA, ele pega justamente o mesmo condicionamento do ciclo que funciona ali na pirâmide. Ele vai sobre 3 com 6, volta para 3 e gira 9. Então ele fica sequenciando 3, 6, 9, 3, 6, 9, 3, 6, 9.
entendeu? Durante quase toda a sessão. Então, assim, a pessoa ela não percebe que está acontecendo isso, né? Eu estou falando aqui de forma matemática, o que a frequência fica buzinando, né? A pessoa ela escuta uma frequência, mas o processo que fica girando, ele gira 3 ciclos, esses 3 ciclos retornam para o corpo, é como se fosse assim, o ciclo de 3D retorna o verso de 3D, porque da mesma forma que a pirâmide está ali, ela está para baixo também, então ela retorna 3 por 3 vira 6, que é o conjunto completo, sobre 3 novamente 9. Então, todo o ciclo de DNA que foi construído na pirâmide são 3 ciclos que retornam sobre 3, monta o 3, gira 1, que coloca o 9, que condiciona cada um delas, pega com que faz esse trabalho de programação. Isso aqui ajuda a programar a máquina no DNA. No DNA. E o pessoal fala que nós teríamos 12 hélices, sendo que 10 foram suprimidas, né? As 12 hélices, 10 foram suprimidas pelos antigos, os Anunnakis, e vieram vindo de geração. E hoje nós teríamos apenas 2, e nós voltaremos a ter essas 12 novamente. O que tu me diz disso? É o que eu falei agorinha, né? Sim, na primeira parte, né? São as hélices, né? Elas, por exemplo, se você vamos voltar de novo nesse número, nós temos aí 3 sobre 3 que chega a 9. 9 mais 3 dá quanto? 12. Só que 12 não existe em sina numérica, né? Então, a gente calcula de forma cabalística o quê? 12, só que a gente não usa o 12. 2 mais 1, 3, retorna. Então, nós temos esse ciclo novamente que prolifera, então, o quê? O condicionamento e a ligação das hélices. Cada uma dessas hélices fica girando nesse ciclo novamente dentro do corpo humano, fazendo com que a gente transida. Então a gente vai ter a capacidade de retornar à nossa essência original, nosso padrão divino, né? A nossa matriz perfeita, né? Então isso é muito bom, é maravilhoso mesmo. Tem que querer muito, viu? Tem que querer e tem que pagar o preço. Não é uma coisa. Eu vou meditar aqui e vou chegar. Não. Muita gente fala assim, eu vou meditar aqui e chegar na 5ª dimensão. Mas você já está lá. Você só não está percebendo isso. Você está tão condicionado nas coisas aqui que você fala, eu quero chegar, mas você já está. É que você tem que ter esse nível de consciência e saber que você está aqui compartilhando uma ideia. Essa ideia é de um pensamento. Estamos no estado, né? E esse estado de consciência faz com que a gente percepcione qualquer ciclo dimensional. Continua na terceira parte.